E agora nós estamos recebendo o Edson Castro, que vai falar de esporte conosco nesta sexta-feira. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, Caliandra. Boa tarde aos nossos telespectadores. Uma sexta-feira bastante importante para o futsal de Erechim. Nós começamos a decidir hoje o último título do ano do Atlântico, né? O Atlântico enfrentando a CBF. A gente vai falar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo aí. Bom, mas antes de falarmos de Atlântico, nós vamos falar de Ipiranga, porque ontem o Canarinho conheceu o seu adversário na Copa do Brasil e contra quem que o Ipiranga vai estrear, Edson? Votuporanguense. Vamos se acostumando aí, porque o nome, apesar de complicado, é do interior paulista, a equipe que foi campeã da Copa Paulista nesse ano. Copa Paulista que é a mesma copinha nossa aqui, né? É um time que também está numa condição parecida do Ipiranga, Série A2 do Campeonato Paulista. E vão se enfrentar então na primeira fase. O Ipiranga, por estar melhor ranqueado, vai fazer esse jogo fora de casa, joga lá em São Paulo. A data deve ser confirmada agora nos próximos dias pela CBF. Ontem à noite houve o sorteio dos jogos e também dos mandos de campo da primeira e segunda fase. Da primeira já estava definido, né? Time melhor ranqueado joga fora, time que está atrás no ranking acaba sendo o time que vai receber a partida. Por quê? O time que joga fora vai jogar por empate nessa primeira fase. Claro que se vencer, obviamente, está classificado. Então a situação do Ipiranga contra o Votuporanguense no dia 6 ou no dia 13 de fevereiro é a seguinte: o Ipiranga tem que vencer ou empatar com a equipe paulista para avançar à segunda fase. O caminho do Ipiranga complicou bastante, né, para a segunda fase. Não se esperava, talvez, um adversário tão forte quanto o Fluminense. Porque, claro, que o Fluminense na primeira fase vai ter que eliminar o River do Piauí. Mas a tendência é que o Fluminense passe pelo River. E aí, se o Ipiranga passar pelo Votuporanguense, nós vamos reeditar aquele jogo Ipiranga e Fluminense que aconteceu em 2016. Claro que em 2016 era mata-mata, já era na terceira fase, que continua o mesmo regulamento da Copa do Brasil. Mas nessa segunda fase, o jogo tem um sorteio de mando de campo. E esse sorteio já aconteceu ontem. Então o que acontece? Se o Ipiranga passar pela Votuporanguense, se o Fluminense passar pelo River, os dois times já sabem que esse confronto vai acontecer no Rio de Janeiro e não em Erechim. A situação do Ipiranga diante do Fluminense, ela também, além do próprio adversário, muito tradicional, muito mais forte, e estar na Série A do Campeonato Brasileiro, também tem a seguinte situação: o empate na segunda fase não classifica o time visitante, leva a decisão para os pênaltis. Mas enfim, de qualquer maneira, muito bacana que o Ipiranga está de volta à Copa do Brasil. Foi legal ver ontem falando do Ipiranga de Erechim, sabe, na escolha dos jogos, no sorteio. Então foi muito legal ver o Ipiranga novamente na Copa do Brasil. O jornal de hoje traz todos os confrontos, né? O Ipiranga caiu aqui no lado A da tabela, que tem também Corinthians, que tem outros clubes tradicionais. O lado B ficou com Santos, outras equipes, inclusive o São José, Brasil de Pelotas e Avenida ficaram do lado de lá. Do lado de cá, dos gaúchos, ficou Ipiranga e Juventude. Então, são 5 times gaúchos que vão participar da primeira fase da Copa do Brasil. E todos os gaúchos aí acabaram pegando adversários um pouquinho complicados. O São José acabou pegando aí a Chapecoense. Exatamente. O São José, que, se eu não me engano, é a primeira Copa do Brasil deles. O ano que vem vai estar na Série C, junto com o Ipiranga. Vai pegar a Chapecoense. Aliás, foi um dos últimos jogos definidos, né? Porque, enfim, são potes contra potes, e aí você vai nominando os confrontos. Então, São José e Chapecoense realmente foi, se eu não me engano, até foi o último confronto decidido. Então, São José vai enfrentar a Chapecoense. Primeiro jogo, aliás, o único jogo vai ser em Porto Alegre. O São José tem a mesma situação, tem que ganhar da Chapecoense para se classificar à próxima fase. Bom, e outra notícia boa aí para o Ipiranga é que a URI é uma das patrocinadoras da equipe para o ano que vem. A URI aí, que também patrocina o Atlântico, agora também está vestindo a camisa do Ipiranga para a próxima temporada. Eles mantêm, inclusive, um trabalho que vinha sendo feito já
entre a URI e o Ipiranga, muito legal. O Ipiranga, aliás, tem anunciado várias renovações de contratos de patrocínio. Ontem anunciou a Cavalete, agora anuncia também a URI. Então, são parceiros comerciais do Ipiranga que vão se mantendo aí para a temporada 2019. Uma temporada que promete muito. A chance do Ipiranga passar pela Votuporanguense na Copa do Brasil é muito grande. Vai passar ou não daqui a um pouco num confronto contra o Fluminense. O Fluminense também não vive melhores dias, né? Então daqui a um pouco também o Ipiranga vai ter um ano maravilhoso. Campeonato Brasileiro da Série C, divisão de acesso, uma perspectiva muito grande de voltar para a primeira divisão. Certamente essas marcas que vão estar estampadas na camiseta vão ter ganho também. Bom, e outro destaque aqui é gaioleiros realizam encontro em Viadutos. 40 quilômetros de trilha lá pelo interior de Viaduto no final de semana. São eventos menores que acabam acontecendo na nossa região, né? Mas que a gente traz também em destaque no jornal de hoje. Bom, vamos para a página 23, que agora nós vamos falar de Atlântico, na verdade, saindo do Ipiranga, vamos para as quadras, porque hoje à noite tem decisão no Caldeirão do Galo, o primeiro jogo do Atlântico contra a CBF, após uma semana bastante difícil, né, Edson? Após a perda do título contra o Pata, agora o Atlântico precisa focar para tentar reverter essa pequena vantagem que a CBF tem de jogar a decisão lá em Carlos Barbosa. Lembrando que em 2011 o Atlântico decidiu contra a CBF 5 vezes até hoje. São 5 decisões. O Atlântico perdeu 3, ganhou 2. As 2 que ganhou em Carlos Barbosa, 2011 e 2016. Então o Atlântico tem realmente um retrospecto muito bom, também fora de casa, em jogos decisivos contra a CBF. Mas a CBF tem essa vantagem de fazer o segundo jogo, que vai ser já na segunda-feira, né, dia 17, lá em Carlos Barbosa. Hoje à noite aqui, 7 horas da noite. A direção espera um grande público novamente, ter um ginásio lotado. O Giba ontem falou conosco justamente nesse sentido, Calendra, de muito mais do que treinar, é momento de conversar. É momento de o psicológico estar bem. Porque o Gé, inclusive, que é um dos entrevistados da nossa reportagem do Jornal Impresso de hoje, ele fala justamente sobre isso. Foi uma derrota dura no final de semana. Então, tem que absorver isso muito rapidamente, são poucos dias, hoje já tem jogo de novo, é outra decisão, é outra final. O Gé, inclusive, fala sobre o fato de querer fechar o ano aí com um título. O Atlântico, que já disputou 3 finais, perdeu as 3 e agora tem a chance de uma 4ª final e daqui a pouco buscar o título. Me pareceu o time muito focado, muito concentrado, muito querendo, né? Embora a derrota lá no final de semana. Acho que o Atlântico tem sim condição de tecnicamente se igualar à CBF. Se vencer o primeiro jogo, acho que leva uma vantagem muito grande para Carlos Barbosa, porque jogos entre Atlântico e a CBF normalmente são muito equilibrados, tanto em Erechim quanto em Carlos Barbosa. Então, se conseguir uma vitória hoje, certamente o Atlântico vai para lá com uma perspectiva muito melhor para daqui a um pouco conquistar de vez esse tetracampeonato tão sonhado pelos erechinenses. Bom, e agora você vai conferir como que foi o último treino do Atlântico que ocorreu ontem. Sem tempo para lamentar o título perdido do último domingo, o Atlântico finaliza a preparação para enfrentar a CBF na noite desta sexta-feira, na primeira partida da final da Liga Gaúcha, às 19 horas no Caldeirão do Galo. O Atlântico busca o seu tetracampeonato na competição e para que isso possa se concretizar, é necessário reverter a vantagem da ACBF. Primeiramente, nós procuramos passar para os atletas aquilo que foi feito, né? Acho que nós fizemos uma grande Liga Nacional, contingências do jogo, não saímos vencedores, mas é saber trabalhar o lado emocional de cada um, a sua autoconfiança, para que na sexta-feira a gente consiga fazer um jogo. Claro que alguns jogadores estão sentindo lesões, outro um cansaço que é normal até por tudo que cercava esse jogo, o cansaço emocional, o lado psicológico, acho que é o mais desgastante de tudo, e isso a gente está procurando trabalhar no dia a dia para que a gente recupere e na sexta-feira a gente consiga fazer um grande jogo. Reverter a vantagem, né, que foi conquistada por ter sido a melhor campanha. Então hoje o nosso maior objetivo é procurar reverter fazendo o resultado positivo dentro, ao lado do nosso torcedor, como tem sido sempre
forte aqui o Atlântico, a presença do seu torcedor passa a ser fundamental. Então, ter aquilo tudo que a gente fez até aqui na competição, conseguir colocar em prática na sexta-feira para que a gente consiga aí sim ir para Carlos Barbosa com alguma vantagem. Para o Pivogé, o confronto contra o time de Carlos Barbosa é difícil e todos estão focados para a decisão. E a gente está aí em busca dessa coroação aí que é o gauchão agora, né? A gente está bem ciente que a gente fez o que pôde ser feito e agora a gente já está todo mundo já com a cabeça erguida, focado já no Carlos Barbosa, que a gente sabe que a gente tem condições, apesar de decidir o último jogo em Carlos Barbosa. Mas a gente está bem focado nisso e acredito que vai dar tudo certo. E afinal a gente tem que estar aí, tem que ser um pouco calculista, né? Um pouco mais frio. Mas acredito que não só eu, como os outros jogadores também estão bastante focados, principalmente depois de uma dura derrota, né? Que foi a final da Liga. Mas a gente tá com a cabeça no lugar e ciente que a gente é capaz de conquistar o gauchão também, mesmo sendo um jogo bem difícil. O Atlântico realizou o seu último treino na manhã de quinta-feira. O técnico Giba terá uma equipe completa para a partida. O Ilcinho, que voltou nas finais da Liga Nacional, fica à disposição. Foco lá no Caldeirão do Galo para conseguir conquistar um título nesse ano. E esse ano, Edson, foi o ano dos vices do Atlântico, né, nas competições que participou. Por enquanto, sim, né? Eu espero realmente que o Atlântico consiga ganhar um título. Por quê? Porque foi uma bela temporada do Atlântico. Inclusive a gente conversava ontem com o Keké, com o Careca. Eu acho que merece um título para não ficar marcado o ano de 2018 como ano de derrotas em finais. O Atlântico fez uma temporada maravilhosa na Liga Nacional de Futsal. Perdeu o primeiro jogo numa circunstância muito ruim, né? Mas conseguiu reverter na segunda partida, conseguiu jogar melhor do que o Pato e acabou perdendo. Perdeu a Taça Brasil em casa também. Quer dizer, foram 2 derrotas em casa. Isso de certa maneira vai marcando pro torcedor. Tomara que no Campeonato Gaúcho seja um pouco diferente, o Atlântico consiga esse título, porque realmente precisa. Não é que tenha necessidade de ganhar um título, mas seria muito bacana para coroar um ano muito bom da equipe do Atlântico, que daqui a pouco vai ficar marcado na história por não ter tido nenhuma conquista. Bom, e outro destaque aqui é que o Careca está na lista dos melhores goleiros do mundo. O Careca e o Atlântico, né? O Atlântico, a gente fez uma reportagem ontem, na edição de ontem, falando sobre essa lista da revista Futsal Planet, que é uma das principais publicações de futsal no planeta. O Atlântico está entre os 10 que concorrem ao prêmio de melhor time do mundo em 2018. Justamente por isso também, né? Daqui a um pouco seria bacana ter um título. E o Careca realmente faz uma temporada sensacional, o melhor goleiro da liga, tá nessa lista da Futsal Planet, tá também na lista da Liga Gaúcha de Futsal para ser o melhor goleiro, então realmente é um ano muito maravilhoso também do Careca. Bom, aqui na página 22, no primeiro bloco, você pôde conferir que Erechim se despede de um dos incentivadores do esporte, principalmente do tênis, né, Edson? Plínio Ronchetti. Eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem lá no Piscina Clube há algum tempo atrás, na questão de uns 2, 3 meses, e o Marcelo, enfim, lá o pessoal falava justamente do seu Plínio, né, do incentivo que ele deu para o tênis, do quanto ele representava para o tênis de Erechim. E, enfim, ele acabou falecendo ontem, ele que foi jogador de futebol profissional, atuou inclusive no Atlântico, mas que dedicou uma boa parte da vida dele ao tênis, ao incentivo, a fazer com que mais pessoas pratiquem esse esporte. É realmente uma grande perda. Aos 96 anos de idade morre. Então, seu Plínio Ronchetti, uma personalidade do esporte de Erechim. Tem alguns comentários aqui de pessoas, algumas manifestações de pessoas que conviveram com ele, que aprenderam com ele. Então, realmente um ser humano muito respeitado na cidade de Erechim. Bom, e outro destaque é a rústica que aconteceu em Marcelino Ramos e que reuniu mais de 200 atletas. Aliás, foi num final de semana muito, muito especial para Marcelino Ramos, né? Teve a chegada do Papai Noel, teve a rústica, teve rally, realmente uma sequência de eventos bem legal lá no município de Marcelino Ramos, largando e chegando também lá no Balneário, que é um dos principais centros turísticos aí do interior do Rio Grande do Sul, um grande evento realizado em parceria com o SESC, aqui na região do Alto Uruguai. Bom, Edson, são esses os destaques do esporte desta sexta-feira? Exatamente, convidar todo mundo para estar lá no Caldeirão hoje à noite, né? Fazer uma grande festa lá com o Atlântico, tomara que a gente consiga levar essa
reverter essa vantagem, levar uma vitória para Carlos Barbosa e um ótimo final de semana a todos. Bom, e agora você vai conferir como que fica a previsão do tempo para essa sexta-feira.